Leni, bom dia. Pessoal, estamos hoje com a doutora Leni, uma amiga de 15, 20 anos atrás, uma pessoa muito aprofundada na área da liderança, da comunicação. Então é uma honra estar aí com você hoje, Leni. Obrigada, Eduardo. Eu que fico muito feliz de estar aqui, uma pessoa que eu respeito super, que contribui tanto aí com o seu fazer. E é um prazer estar aqui com vocês, falando de algo que tem a ver com a nossa vida e com as interações todas que nós estabelecemos. Assunto cada vez mais atual, né, Leni? Sim, sim. Leni, eu Hum, sei que todo mundo te conhece, mas de qualquer forma se apresenta um pouco. Tem gente de fora de São Paulo, alguns de fora claro, do Brasil. claro. Conta um pouco pra gente da sua trajetória antes da gente entrar no Tá. assunto. Bom, eu sou fonoaudióloga de formação, fiz toda a carreira acadêmica, então eu fiz especializações, fiz mestrado, fiz doutorado. Eu fui docente por 25 anos em cursos de graduação e de pós-graduação. Hoje eu dou aula em alguns cursos de pós-graduação. Trabalho na TV Globo já há 26 anos. Lá eu atendo todos os jornalistas e muito rapidamente, Edu, eu passei a ter uma outra demanda que eu chamo de a outra ponta da reportagem, que é a pessoa de destaque na sua área de atuação, que costuma ser chamada para dar entrevistas, para falar em público. Então, hoje eu tenho dois grandes pilares de atuação, que são comunicação e liderança. Eu tenho a coluna lá na Rádio CBN, onde toda quinta-feira, já há 12 anos, eu falo com o Sardenberg e a Cássia Godoy sobre esses temas, e tenho 14 livros publicados como coautora, falando desse tema e desse assunto. É muita coisa, né? É muita coisa e um material super enriquecedor aí pra gente. Perfeito. Obrigada, Então tá Edu. bom. Ok, Lini. Hum. ah, você sabe que eu estava dando uma. Eu acompanho você sempre pelo Instagram, pelo LinkedIn, Uhum. né? Tem um material bem grande sobre vários assuntos que você coloca, sempre ligados à liderança, à comunicação. E você participou recentemente de um evento grande, um evento internacional. E eu Isso. vi que você comentou muitas coisas sobre gerações. A gente está no Uhum. meio de. No nosso dia a dia, principalmente no trabalho, a gente tem participação de diferentes gerações. A Sim, geração X, que é o meu caso, né, de sim. 1973, tem a geração Z, tem os baby boomers, etc. Né? Isso. E eu li uma coisa muito interessante que você colocou. Fala pra gente o que você vê no mercado das gerações, as características de cada uma, para a gente aprender um pouquinho mais. Tá. Bom, primeiro, Edu, é assim, a gente está lidando com um momento que é inédito. A gente tem um baita aumento aí de expectativa de vida, então nós temos pessoas mais idosas no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, diferente de um tempo atrás. Ao mesmo tempo, a gente tem a galera novinha que está chegando. Então, hoje, de uma maneira geral, as empresas convivem com diferentes faixas etárias, com diferentes gerações. Isso traz, ao mesmo tempo, uma baita vantagem, porque nós todos já aprendemos a identificar, de alguns anos para cá, a importância da diversidade. A diversidade acrescenta, a diversidade abre a cabeça das pessoas, permite que elas vejam os fatos, as situações por ângulos diferentes, e a diversidade aumenta muito a capacidade de identificação das pessoas em relação às marcas. Noves fora nada, a diversidade traz mais lucro, a diversidade traz resultados mais satisfatórios. Então, eu entendo que se trata de algo que veio realmente para ficar e as empresas se beneficiam muito disso. Ao mesmo tempo, claro, a gente tem que partir do princípio que isso também configura um grande desafio. E a comunicação é a habilidade primordial para que haja um bom aproveitamento dessas interações e dessas relações. A grande busca, Edu, é para que as pessoas diferentes, de diferentes gerações, consigam interagir e efetivamente se comunicarem. Tá? Não vale a pena, às vezes tem empresas que se dizem diversas, porque tem pessoas de diferentes gerações, de gêneros diferentes, etc. Só que assim, tá cada um lá no seu nicho e essas pessoas não interagem. E quando a gente pensa no aspecto da comunicação, é legal a gente entender que assim, comunicação é a ação de tornar comum uma ideia, um conceito, uma atitude. E quando a gente olha para pessoas que são diferentes,
esse desafio aumenta, porque peraí, como é que eu vou tornar comum algo entre uma pessoa que tem determinada forma de pensar e outra diferente? Então, a comunicação é um grande desafio e ela deve merecer o nosso interesse e o nosso foco para que isso aconteça da melhor maneira. Paralelamente, o papel da liderança é essencial para favorecer e para permitir que haja realmente essa interação produtiva. Então, o que a gente pode dizer em linhas mais gerais? É claro que cada pessoa é única, porém, existem algumas características em relação às gerações que precisam ser levadas em conta porque elas são muito presentes. Então, se a gente começar lá atrás, você falou que você é da geração X. Isso. Geração X são pessoas com uma ideia de carreira bastante vertical, onde existe uma relação de hierarquia muito clara, existe uma intenção da pessoa fazer um desenvolvimento dentro de uma própria empresa, o que faz com que ela esteja mais engajada, mais dedicada a se desenvolver pessoalmente e profissionalmente dentro daquela empresa. Existe quase que um apego, entre aspas, aí ao cargo, à empresa, na busca por esse desenvolvimento. São pessoas que costumam trazer um senso de responsabilidade muito grande, um foco muito grande nos retornos que ela obtém por meio de feedbacks, de orientações, e é uma pessoa muito pé no chão, muito equilibrada. Quando a gente considera, Edu, as pessoas mais velhas em relação à geração X, as outras gerações, a gente tem ainda um senso de responsabilidade maior e uma característica que o X nem sempre tem ainda, que é o seguinte: são pessoas que já viveram diferentes situações, já estiveram diante de grandes desafios. Então, elas têm uma resiliência maior. A pessoa olha para os problemas, olha para as situações sem dar grande importância. Ela olha para aquilo pensando, ok, é uma situação que eu vou ter que aprender a lidar. E ela é ainda mais resiliente do que as pessoas da geração X. Quando a gente pega as gerações mais novas, houve uma mudança muito grande, especialmente em relação à geração Z, né, que atualmente está chegando, está ingressando aí no ambiente de trabalho. São pessoas que já nasceram interconectadas, que têm uma visão da empresa como uma oportunidade dela se desenvolver. Ao mesmo tempo, são pessoas que têm pouco apego à empresa propriamente e àquele cargo, aquela função que ela exerce. Ela entende que ela deve, entre aspas, utilizar a empresa como um degrau para crescer, para se desenvolver, e existe uma ansiedade muito grande em relação ao tempo. Você sabe que um tempo atrás, uma pessoa que eu acompanho é um jovem, né, que está ingressando no ambiente de trabalho. Ele conseguiu uma oportunidade muito boa, muito interessante, e depois de 3 meses atuando na empresa, ele chegou para mim e falou assim: Eleni, eu acho que eu vou ter que procurar outra oportunidade. Falei, por quê? Porque eu já aprendi o que eu tinha que aprender lá e eu não estou vendo nenhuma possibilidade de eu crescer neste momento. Falei, cara, você está lá há 3 meses, você Muito quer pouco o quê? tempo. Pois é. Sim. Então, assim, existe uma ansiedade, existe uma falta de apego, digamos assim, e um olhar para a empresa muito voltado para o que ela está me entregando, o que ela pode me entregar. Diferente de você, diferente de mim, que sou de uma geração anterior ainda, onde a gente pensava assim, peraí, o que eu posso oferecer? Como que eu posso contribuir com essa empresa? Tá? Esses jovens, eles têm uma necessidade grande de feedbacks e eles têm uma característica que eu considero essencial do líder reconhecer, porque ele vai ter que aprender a lidar com isso de uma forma boa. Para esse jovem, não existe a hierarquia do crachá. Tá? É uma hierarquia onde ele vai buscar identificar no líder e nas pessoas ao redor, que nem precisa ser o líder,
características que fazem com que ele respeite essa pessoa, com que ele admire. E nessa linha, Edu, o critério mais importante, em primeiro lugar, é coerência, ou seja, tem que ser uma pessoa que tenha um discurso absolutamente próximo da prática. Eles são muito sensíveis a identificarem coisas de pessoas que falam uma coisa e fazem outra, por exemplo. Então, a busca por essa coerência é essencial e, principalmente, a consistência de comportamento. É a pessoa que mantém uma conduta, uma forma de lidar coerente e consistente o tempo todo. Essa vai merecer o respeito desse jovem. Então, quando a gente coloca essas pessoas de diferentes gerações no mesmo balaio, a gente tem ganhos muito interessantes. Por exemplo, esse jovem ansioso que está lá, assim, ele se beneficia muito da tranquilidade, da serenidade de uma pessoa mais sênior que já passou por muitas turbulências e que encara os problemas de uma forma diferente, tá? Então, essa pessoa de uma geração além, ela consegue colocar essa pessoa mais calma e mais tranquila para lidar com as questões. Ao mesmo tempo, esse jovem favorece essa pessoa de uma geração mais velha a aprender coisas novas, a lidar de uma forma melhor com a tecnologia, porque ele é um nativo digital, ele já nasceu lá. Sim, sim. Então, o que é importante? Toda geração tem o seu valor e tem a sua importância. E cabe aos líderes, de uma forma geral, olhar para isso e conseguir extrair o melhor de cada uma dessas gerações, para que haja uma entrega coerente e positiva para a empresa de uma maneira geral. Perfeito, perfeito. Uma coisa que você falou que é interessante, né? Nós fomos criados. Eu estava ouvindo uma entrevista essa semana de uma assessora de imprensa, mas ela vem de uma família que tem negócios. E ela estava comentando que a coisa mais normal que tinha, no caso dos pais, dos avós, era trabalhar 15, 18 horas por dia, que é um negócio absurdo. Boa. E tudo bem, era normal. E hoje em dia já não dá. E engraçado que, mesmo sendo geração X, eu acabo me mesclando com um pouco da necessidade de equilibrar a vida profissional, da pessoal. Eu comecei a questionar, vendo as pessoas, poxa, não dá para ser como antes, o mundo mudou. Até porque a gente está com uma sobrecarga bem maior de tarefas e não dá para a gente trabalhar as 15, 18 horas todo dia nessa carga que a gente está. Então é interessante isso que você falou, de conseguir uma geração aprender com a outra. Exato. Exato. Edu, você sabe que essa questão da forma de ver o bem-estar, a saúde de uma forma geral e até de ver quais são as expectativas, os objetivos de vida, ela é muito diferente e essa geração tem muitas coisas boas para nos ensinar efetivamente, tá? Então, primeiro assim, é uma geração que quando vai trabalhar numa determinada empresa, ela leva muito em conta quais são os valores que essa empresa tem. E se ela identifica alguma ação que ela considera preconceituosa, de prejuízo para o meio ambiente, existe uma sensibilidade muito grande também à questão do meio ambiente, ela vai rejeitar. Então, precisa haver uma coerência de valores do jovem e da empresa aonde ele pretende trabalhar. Eles são extremamente críticos em relação a isso. Outro ponto é isso que você está me trazendo aí de maneira brilhante, que é o valor maior para o bem-estar. Às vezes cá entre nós, até de maneira excessiva, tá? Tem jovens que estão se negando a trabalhar em empresas que não permitem o home office total. Ah, não, mas para que eu tenho que ir na empresa se eu consigo resolver, não sei das quantas? Aí é uma outra discussão, né? A gente sabe que o trabalho em casa favorece uma série de benefícios aí, de vantagens, mas a gente sabe também que a presença na empresa, a interação física entre as pessoas também traz uma série de vantagens. Eu imagino aí um mundo de trabalho assim meio híbrido, né? Uma parte em casa, uma parte na empresa e tudo mais. Mas esse jovem, ele vai estar muito atento às condições de trabalho que a empresa oferece.
ele valoriza o bem-estar, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional de forma bem importante. E claro, vamos combinar que nós tínhamos excessos mesmo, nós estávamos adoecendo por conta disso, porque sempre houve uma dedicação muito grande, a gente entendia que a gente ia crescer e se desenvolver se nós fizéssemos mais do que o nosso colega, para que aquilo nos destacasse. E hoje essa geração não vê essa necessidade, ao contrário, vê a necessidade do equilíbrio. Então, eu ouço muito, eu trabalho muito com líderes, eu ouço muita queixa de assim, Leni, eu mandei o e-mail na sexta-feira e o cara não me respondeu. Porque ele já estava começando o fim de semana dele, e acabou, ele só vai lidar com aquilo na segunda-feira. É outra forma. Eu entendo, Edu, que a gente deve alcançar um equilíbrio aí em relação a isso. Porque nessa linha tem muito jovem também que se acha com direitos demais. Exato, sim, o sim, que sim. pode prejudicar o bom andamento. Porque alguém vai ter que carregar o piano, né? Então, às vezes, também uma postura dessa forma sobrecarrega as outras pessoas que estão lá. Tanto que a gente já nota, por meio de dados de pesquisa, um certo incômodo das pessoas da instituição que são mais tradicionais, geração X em diante, não é? Sobre o contato com esses jovens. Para você ter uma ideia, eu vi um amplo levantamento que foi feito com 966 líderes empresariais, tá? E olha o que houve como resultado. 75% das empresas hoje dizem que considera a atuação desses jovens insatisfatória. 75%. 75%. 6 em cada 10 empresas acabaram demitindo recém-formados que foram contratados. 1 em cada 6 diz que não quer mais contratar pessoas muito jovens. Esses dados são de 2025. A gente está em 2026, aconteceram algumas mudanças, veio a tal da NR1 como algo importante, que nos obriga a olharmos para algo que é essencial, que é a saúde, o bem-estar, a saúde mental dos funcionários. É algo que tem que estar no radar das empresas, que precisa aparecer, claro. Então a gente tem que olhar para isso com bastante cuidado. Só estou mostrando os dados para mostrar que acabou rolando uma má vontade por parte das pessoas que se sentem prejudicadas pela falta de engajamento que eles acham, né, ou de envolvimento dessas pessoas. E olha que curioso, 9 em cada 10 gestores defendem que esses jovens devem passar por algum tipo de treinamento de etiqueta, de interação e etc. Para mostrar, assim, como que eles devem, por exemplo, se referir ou interagir com o líder, com o chefe deles, em outras palavras, né? Correto. É algo que tem que estar no radar. E eles dizem que tem algumas razões para esse, entre aspas, fracasso identificado lá no comecinho de 2025, que são falta de motivação ou iniciativa, habilidades de comunicação precárias. E aqui, o que acaba acontecendo? A gente sabe bem disso, Edu. Esse jovem, ele está mais habituado a interagir por meio das redes, não é? Ele faz uma interação que muitas vezes é gráfica, por meio de mensagens que ele manda, uma mensagem com, entre aspas, aí, um texto mega simplificado, com sinais, com abreviações e etc. E quando ele está no contato presencial, muitas vezes é um jovem que fala com o outro olhando para baixo, sem uma demonstração de vontade de interagir, de estar em contato. Esse é um valor muito forte para a nossa geração, para a sua, para a minha, que é um pouco antes. E é um valor que para esse jovem não tem muita importância. E aí a gente vai gerar, claro, essa percepção de habilidades de comunicação precárias nesse grupo de jovens. Falta de profissionalismo, busca incessante por feedback, mas sem a consequente mudança de comportamento. Por quê? Claro, o feedback é uma ferramenta essencial, é fundamental que o profissional tenha a noção clara de como ele está entregando, de como ele está sendo percebido. Sim, sem dúvida. Só que o que se pressupõe? A partir desse feedback, eu promovo uma mudança de comportamento, eu promovo um crescimento
daquele profissional. E nem sempre isso acontece. Por quê? Se esse feedback é dado de uma maneira que o jovem considera insatisfatória, sem muitos exemplos práticos, sem uma concretude maior, quando ele percebe que isso está mais no terreno do achismo, vamos dizer assim, como não há esse respeito por aquele que o antecede, né, ele não vai levar aquilo muito a sério, né? E eles também colocam habilidades inadequadas de resolução de problemas, que é a hora que o jovem se vê, opa, peraí, quais são as possibilidades que eu tenho, o que a inteligência artificial vai me trazer em relação a isso. E claro que muitas vezes, Edu, a experiência daquele que é mais velho vai conseguir mostrar outras formas de visão que podem ser aí mais interessantes. Perfeito. Eline, até uma curiosidade diante disso aí que Sim. você falou. Você acha que esses 75% que classificaram como, vamos dizer assim, ruim, né, a atuação dos jovens, isso aí tem a ver realmente somente com o fato dos jovens terem essa, vamos dizer assim, falta de, bem entre aspas, maturidade ou Sim. prática, ou também tem a ver com a liderança, de como a liderança lida com os novos ingressantes? O que você acha? Olha, eu considero que a gente tem aí os dois fatores aparecendo de forma bastante evidente. Por quê? A gente saiu de uma fase lá atrás, onde mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo, né? Tinha até esse dito popular: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim. E nós sabemos que houve, no decorrer do tempo, mudanças muito impactantes em relação a esse perfil de liderança. Num encaminhamento para uma liderança cada vez mais humanizada, uma liderança que considera a relação com o outro, a transparência nos processos de comunicação e uma maior proximidade, realmente, tá? Então, eu entendo que esse era um movimento que já vinha acontecendo. A pandemia da Covid mega escalonou esse processo, porque nós todos nos vimos diante de uma situação de muita vulnerabilidade. Estávamos nós lá diante de um bichinho que a gente sequer enxergava, que poderia nos matar uma pessoa querida, matar um posto de trabalho, porque a gente não sabia como que ia ser essa condução. E foi uma fase de extrema vulnerabilidade. Nessa época e nesse momento, houve a necessidade de uma liderança que fosse mais acolhedora, de uma liderança que permitisse um espaço de escuta e de acolhimento muito grande. Em outras palavras, uma liderança mais humanizada, não é? E esses líderes, eles já se veem cobrados em relação a isso, eles já se veem com expectativas nessa linha, o que já é um grande processo de mudança. E aí, quando você está diante de um jovem que não entende ou não dá valor à forma tradicional que existia, isso fica ainda mais evidente. Então, eu entendo que existe aí um certo atrito que tem a ver com a insegurança e a falta de um bom direcionamento, muitas vezes, da liderança, e, paralelamente, um jovem que cobra mais, que não considera ou não dá o valor da experiência ou do status que o outro tem dentro da empresa. Aí vira uma panela, né, onde a gente coloca aquilo tudo. Então, é algo que merece o nosso olhar, que merece a nossa atenção. Eu tenho recebido muitos líderes nessa condição para atender, tenho recebido muitos jovens que trazem questionamentos desse tipo e entendo que é um momento decisivo das pessoas se instrumentalizarem, das pessoas se prepararem efetivamente por meio de treinamentos, por meio de uma autoconsciência maior de quais são as características de cada um, quais são os pontos fortes que devem ser colocados em evidência e a serviço dos outros, e quais são, eventualmente, os pontos fracos de melhoria que precisam ser considerados e serem trabalhados dos dois lados. Perfeito. Uma coisa interessante, a gente estava falando do jovem questionador, né? Eu tive, há uns anos atrás, engraçado, uma conversa com a filha de uma conhecida minha. A menina devia ter uns 7 anos. E ela chegou para mim
e falou, eu te desafio a fazer isso. Eu olhei e Uau! falei, Como assim? como? Tem Me nem chocou, tamanho para isso, me menina? chocou e me botou um desafio. Eu duvido que você consiga fazer isso em X tempo. Eu falei, pô, mas 7 anos, 8 anos, como é que pode, Olha né? isso. E imagina quando tiver os 18, 20 anos. Sim, E é uma coisa que vai acontecer. A gente está criando uma geração que está mais informada, as muito. informações são muito É, abundantes é, e é é. mais questionadora. Sem Então, dúvida. a gente tem que se preparar para isso. O mundo mudou, né, Com Leni? certeza, a gente tem que encarar isso, né, Edu? E assim, é muito interessante porque é uma nova geração aí que você está falando da criança, né, de 7, 8 anos, que vai trazer um cabedal muito grande de informação realmente. Só que a gente tem que ter um cuidado, Edu, e um critério muito grande, porque informação não é conhecimento, Exato. né? Conhecimento exige reflexão, conhecimento exige um olhar mais amplo sobre aquilo, exige a comparação com as experiências anteriores, e infelizmente essa é uma perda que a gente vem tendo. O jovem, não só o jovem, mas até a gente se bobear, a gente está expostos aí ao uso do nosso celular, onde a gente vai lá passando informações que a gente acha que estamos considerando, só que numa batida de olho, é óbvio que isso não se aprofunda e não se concretiza como um conhecimento efetivamente. Então, é olharmos para isso, enaltecermos a facilidade e procurarmos tirar partido, entendendo que isso não substitui, inclusive esse é um critério que vai nos diferenciar, o pensamento crítico, a reflexão, que é o que vai permitir que a informação seja mais ou menos considerada por nós. Vai permitir o que eu gosto de chamar de metaleitura das informações. Eu olhar para aquilo e identificar onde essas informações se conectam, o que parece antagonista, quais são os critérios para eu olhar e fazer uma análise mais apurada. Isso a gente não pode perder, até porque a IA traz muita informação, a qualquer momento você vai lá e você tem um catatal de informações que você solicita, só que a IA não tem pensamento crítico, a IA não tem capacidade de reflexão, e é isso que vai nos diferenciar e garantir a importância do nosso papel e da nossa participação dentro das empresas. Inclusive, uma coisa que você cita no último livro, né, que você Sim, escreveu. sim. Perfeito. Leni, a gente vê essa ansiedade do jovem, seja de informação, seja de desafiar, ou seja de crescer na empresa, como o caso dos 3 meses, né? Depois de 3 meses eu não vou subir aqui. Isso não acaba gerando uma ansiedade excessiva, doenças, que a gente vê um Com boom que teve certeza. de É, transtornos mentais, né? sim. Eu acredito que tem alguma coisa a ver com isso também. Tudo a ver, Edu, tem tudo a ver. Porque assim, quando você tem uma expectativa que não é atendida, existe sofrimento, existe frustração. E quando essa expectativa é irreal, a probabilidade dela não ser satisfeita é enorme, Sim, não é? Então, a gente tem que fazer um trabalho duplo aqui. Conscientizar esse jovem e mostrar para ele como que o processo acontece, fazer com que ele entenda a importância do tempo que é necessário para ele acomodar as informações que ele recebe, para ele transformar essas informações em conhecimento real, em desenvolvimento. Entender também que crescer na profissão está diretamente associado ao crescimento pessoal. Então, ele tem que se tornar também uma pessoa melhor, uma pessoa aberta a essas interações, que cultiva a humildade de entender que ele, nossa, ainda mais com a quantidade de informações a que a gente tem acesso hoje, ninguém sabe tudo. E impossível. ainda bem, né? Porque a Exato. gente está sempre aí, né, em desenvolvimento. Mas às vezes existe uma certa empáfia, uma certa arrogância desse jovem achar que, como está tudo acessível, ele conhece tudo. E não é bem assim que funciona. Então, há que se cuidar, por um lado, das expectativas desse jovem e, por outro lado, desenvolver um olhar para, no caso do líder, deixar muito claro quais são os critérios para crescimento na carreira. Quais são os critérios? Esses critérios têm que ser claros para aquele que está submetido à situação, né, ao trabalho dentro daquela instituição.
E tudo isso aí tem muito a ver com gestão e comunicação, não é verdade? Total, total. É a busca, Edu, por algo, sintetizando Hum, agora, né, a gente Sim, finalizando, que eu tenho chamado de a busca pela comunicação efetiva e afetiva. Eu costumo dizer que ela é efetiva na medida em que eu consigo traduzir claramente o que eu penso, no que eu acredito, o que eu espero do outro, e ela é afetiva na medida em que eu consigo demonstrar claramente o meu desejo genuíno de me conectar, de me aproximar, de encurtar distâncias. Entendo que essa busca tem que estar presente, principalmente na cabeça do líder, para que ele faça uma condução satisfatória. perfeito. Lini, de qualquer forma, eu acredito que todo esse trabalho é um trabalho multidisciplinar, não é? Envolve Sim, uma sim, comunicadora, você é o sim. exemplo aqui no Brasil, envolve psicologia, psiquiatria, até por que não falar de segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho, Claro que né? sim, Então, claro. é necessário um trabalho com vários profissionais, como você falou, não dá para uma pessoa saber tudo. Claro, E, claro que sim. Cada um, a partir da sua experiência, vai ter um olhar, vai ter um viés, vai ter uma forma de identificar e de contribuir. Então, você tem toda a razão. É justamente o trabalho conjunto que vai somar esses conhecimentos e permitir que a gente faça uma entrega mais apropriada e mais desejável para essas pessoas, de impacto mais positivo. perfeito, ok. Né? Lini, muito obrigado pelas suas palavras, pela transmissão do conhecimento, pela atualização. Obrigado a todos que estão ouvindo Uhum. e esperamos nos ver mais vezes, com Com certeza. certeza, Edu, obrigada. Eu que agradeço a você o convite, agradeço a você por estar nos acompanhando aqui e parabéns pelo seu trabalho aí de excelência, pelo tanto que você consegue contribuir para que essas relações aconteçam da melhor forma, para que as empresas efetivamente alcancem seus objetivos. Parabéns a todos Obrigada, nós. Obrigado. obrigada. Obrigado.